Passagens caras viram um embate político. O governador mantém aumento e distritais prometem sessão extraordinária que pode derrubar reajuste. Assaltantes fantasmas usando cobertores, ladrões levam computador da prefeitura do Novo Gama. E rebelião em Manaus provoca a morte de 56 detentos e leva o governo federal a enfrentar a crise na segurança pública. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. A gente começa o Band Cidade falando do reajuste do transporte público da capital. Mesmo depois de reunião com os distritais, o governador Rodrigo Hollenberg decidiu manter o aumento nas tarifas de ônibus e de metrô. Sem acordo, os parlamentares prometem derrubar o aumento em sessão extraordinária, que deve acontecer ainda esta semana. A portas fechadas, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, esteve com os deputados da mesa diretora da Câmara Legislativa. O objetivo da reunião era debater o reajuste aplicado nas passagens de ônibus e metrô. Não houve acordo entre os dois poderes e os distritais decidiram convocar uma sessão extraordinária que deve acontecer na próxima quarta-feira. Os parlamentares devem colocar em votação um projeto de decreto legislativo para suspender ou pelo menos adiar a incidência do reajuste. Nós vamos convocar uma sessão extraordinária para derrubar o decreto dele. A ideia é essa. Um dos argumentos para o aumento nas passagens é o excesso de gratuidades e beneficiados pelo passe livre, como estudantes e deficientes. Mais cedo, no primeiro dia de trabalho, a nova mesa diretora assumiu que a gratuidade precisa ser revista. A gente tem que reconhecer os erros que foram cometidos por nós. Então esse eu acho que é um aspecto que a gente precisa analisar melhor, sim. Essa é uma discussão que tem que ser bem avaliada e ver se realmente ela é necessária de ser mantida ou não. Mas pelo menos por enquanto, a única certeza é do aumento. Desde ontem, nas linhas circulares internas, o valor passou de R$ 2,25 para R$ 2,50. Nas de ligação curta, de R$ 3 para R$ 3,50. E para as viagens de longa distância, de integração e de metrô, o valor pulou de R$ 4 para R$ 5. A insatisfação popular também é uma realidade. O fim da tarde desta segunda-feira foi marcado por protestos. Um deles foi na região de Taguatinga, o outro aconteceu na área central de Brasília. E hoje vai ter mais uma reunião da mesa diretora da Câmara Legislativa com o governador Rodrigo Hollenberg. O encontro será às 13h30 da tarde no Buriti. Novas informações no Band Cidade, segunda edição, que começa às 10 para 7 da noite. É claro, já era esperado isso. Muita reclamação, porque pesa no bolso do consumidor. E é muito blá, blá, blá aí, né? O governo fala de um lado, deputados falam de outro e tudo. O que me assusta, Rodrigo, é o seguinte, o volume de gratuidade, que estão dizendo agora que o volume de gratuidade aqui no Distrito Federal é um dos maiores do Brasil, isso aconteceu de ontem para hoje? Foi assim, num passe de mágica, de um dia para o outro, recentemente? Claro que não, isso vem de anos, é uma coisa conhecida de todos há anos e anos. E só agora descobriram que é um volume muito grande que prejudica o sistema? É muito esquisito isso, né? É no mínimo suspeito que se coloque aí essa gratuidade como a grande vilã do sistema nesse momento para justificar esse aumento enorme. A decisão final, claro, é para manter o transporte público funcionando e funcionando bem. As empresas de transporte, elas têm direito a lucro? Claro que têm, elas são empresas, isso aí não tem nenhuma Madre Teresa de Calcutá nisso não, é uma prestação de serviço à comunidade que deve ser remunerado. Agora, elas têm direito a um lucro, mas um lucro civilizado e não exagerado. E como medir isso aí? Abram as planilhas, a gente está falando isso aqui desde o começo da discussão. Abram as planilhas, é que tudo foi feito na calada da noite, tudo foi feito em ambiente fechado. Precisa de transparência. Abram as planilhas e mostrem ali por A mais B, mostre ali no preto e no branco por que é preciso ter aumento. E se é preciso ter aumento mesmo, né? Vocês não confiam no que a gente fala, no que a gente diz? Não. A população não confia mais há muito tempo em blá, blá, blá de poder público. Tem que ser tudo ali, ó, preto no branco. Abram as planilhas e provem que esse reajuste indecente é necessário ou até justo. Se for,
tudo bem, a gente deixa de chamá-lo de indecente e aceita isso aí. Mas blá, 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 chega. A população quer a prova. Se tiver a prova, tudo bem. E olha, o vice-governador Renato Santana não é mais o administrador regional de Vicente Pires. Ele foi exonerado nesta terça-feira junto com parte da equipe da administração. Ao que tudo indica, a demissão foi uma resposta às críticas feitas pelo vice ao reajuste do valor das tarifas. No domingo, durante posse da mesa diretora da Câmara Legislativa, você vê agora, Santana disse que não foi chamado a participar das discussões sobre o aumento das passagens e que era contra a medida adotada por Hollenberg. Tentamos contato com a assessoria de Renato Santana, mas sem resposta até o momento. O Buriti também não se pronunciou sobre o assunto, mas a chapa esquentou no governo do Distrito Federal. E não é de hoje. Não é de hoje. Inclusive, essa não deve ser, essa questão das passagens, não deve ser a única explicação, não, né? A gente viu aí que recentemente também, nesse episódio envolvendo as discussões de governo com os policiais, o vice Renato Santana fez uma visita a uma delegacia que ele chamou de birosca. Ele gravou a visita dele, colocou nas redes sociais, no Facebook dele, dizendo que aquilo ali era uma birosca, que o governo precisava olhar com mais atenção a vida dos policiais e tudo. Quer dizer, ele já está há algum tempo fazendo de tudo para descolar a imagem dele do governador. Ele viu que a imagem do governador, como mostram as pesquisas de opinião, não anda lá essas coisas, ele está fazendo de tudo para descolar. Embora até o momento ele não tenha feito nada para melhorar a própria imagem, né? Então, o povo acompanha as coisas aí à distância, mas a população, o eleitor, sabe fazer a leitura disso tudo aí bem direitinho, né, Rodrigo? É verdade. E olha, um acidente na pista estrutural obrigou a suspensão da faixa reversa nesta manhã. Uma carreta capotou de madrugada, despejando óleo e brita na avenida. O acidente foi nas primeiras horas dessa terça-feira. Nem tinha amanhecido ainda. E as fotos enviadas por um telespectador da Band mostram que o capotamento foi grande. A carreta vinha de Grajaú, no Maranhão, com destino a uma fábrica de cimento na Fercal. Testemunhas informaram que o motorista perdeu o controle da direção e só foi parar na mureta central da pista. O subtenente da Polícia Militar foi o primeiro a atender a ocorrência. Às 3h20, 3h30 da manhã. Já providenciaram o guincho, 2 guinchos, porque tem que ter 2 guinchos para poder rebocar a carreta, ou virar o veículo e o trator para poder descarregar o material que tem nas carretas. Joevan Pereira, de 33 anos, era o único que estava na carreta. Ele não se machucou e disse que o freio falhou. Quando eu pisei no freio, eu senti que a direção dele ficou diferente, né? Aí já não obedeceu mais e andou um pouco reto. Aí depois eu vi que eu pisei no freio e continuei a viagem. Aí eu senti que estava diferente, só puxando para canhota. Aí eu vi que estava diferente. Quando eu percebi, já estava virando já. Enquanto o caminhão continuava no local, apenas a pista sul ficou aberta no sentido plano piloto. Por causa do acidente, um enorme engarrafamento se formou. Foram quase 5 quilômetros de carros enfileirados. A perícia esteve na região, mas o laudo só deve ficar pronto em até 30 dias. E o DR acaba de informar que a carreta ainda está no local à espera de um guincho. Os bombeiros continuam o trabalho de limpeza e a pista segue interditada no sentido estrutural plano piloto. E a polícia investiga os responsáveis pelo massacre no presídio Anísio Jobim, em Manaus. 56 presos foram mortos durante uma rebelião. O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, chegou ao estado ontem e anunciou que, assim que identificados, os responsáveis pelas mortes serão transferidos para presídios federais. Os detalhes ao vivo, chegando com Renata Dourado, até porque a repercussão é muito grande, inclusive internacional desse caso, né, Renata? Boa tarde. Com certeza, Rodrigo, uma repercussão internacional, como você bem disse. Então, infelizmente, a gente acompanha aí mais um triste capítulo dessa história do sistema prisional brasileiro. Este está sendo considerado aí o segundo maior massacre da história dos presídios, da história do sistema prisional do Brasil, perdendo, entre aspas, apenas para o massacre do Carandiru, que aconteceu no dia 2 de outubro de 1992. Na ocasião, 111 presos morreram. A diferença é que naquela época,
no presídio de São Paulo, foram os policiais que entraram atirando e matando os presos. Desta vez, são os próprios presos, foram os próprios presos que mataram presos. Isso por conta de uma guerra de facções. Então, as informações aí da polícia dão conta de que integrantes de uma facção aproveitaram aí esse momento exatamente para matar 56 integrantes de uma outra facção. Então, demonstra realmente a realidade do nosso presídio. Para você ter uma ideia, esse presídio aí, Anísio Jobim, tem a capacidade para abrigar 600 presos. Sabe quantos tinham lá? 1.200, ou seja, o dobro da capacidade. As imagens são imagens bastante tristes. Nós temos aí, separamos aí algumas imagens dos corpos desses mortos no chão. Realmente bastante lamentável. Então, o ministro ainda está lá tentando, enfim, resolver esse problema. Como a gente disse, é um problema de todo o país, né, Rodrigo? Todo o país enfrenta esse problema que a gente percebe aí nesse presídio, Anísio Jobim. Para você ter uma ideia também, a própria presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, em outubro de 2016, esteve neste presídio. Nós mostramos aqui que ela fez visitas a vários presídios, inclusive aqui na Papuda. Então, em outubro, ela esteve aí, viu de perto essa realidade. A expectativa é de que ela convoque uma reunião do Conselho Nacional de Justiça ainda hoje, essa tarde, para tentar debater essa situação. E a gente lembra aqui também que o governo, na semana passada, havia anunciado a liberação de 45 milhões de reais para investir também nesse sistema prisional aí do Estado, mas a gente percebe que é algo urgente, né? Que essas medidas precisam ser, de fato, urgentes. Então, a expectativa é que com esse dinheiro o Estado consiga construir pelo menos mais outros 2 presídios, aumentar em mais 1.200 o número de vagas, né? Realmente é uma situação bastante complicada. E ontem o ministro desembarcou lá por volta de 11 horas da noite, horário aqui de Brasília, e ele falou sobre essa realidade, claro, bastante lamentável. O governo está ajudando, inclusive, ajudando aí na identificação dos corpos, porque familiares estão em frente ao ML sem saber notícias, enfim, mães, esposas, familiares realmente não sabem se os familiares estão mortos, enfim. Então, é uma situação bastante complicada mesmo. Então, o ministro da Justiça falou sobre isso ontem e falou também de um sistema de inteligência que ele pretende implantar em todo o Brasil, ou seja, nos presídios de todo o Brasil, exatamente para evitar rebeliões como essa. Vamos ouvir o ministro da Justiça, Alexandre Moraes. A partir de final de janeiro, nós vamos criar em cada um dos estados, como isso já se iniciou em São Paulo e no Rio de Janeiro, núcleos permanentes de inteligência, com a presença da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e o sistema penitenciário, para que nós possamos trocar essas informações direcionadas ao crime organizado. É isso, como a gente falou, a gente está vivenciando aí mais um triste capítulo dessa história. Vamos ver se agora o governo dá a atenção necessária, né, Rodrigo? Porque, como a gente disse, realmente é uma tragédia anunciada. Isso pode se repetir em vários outros presídios do país. Rodrigo. Obrigado, Renata, acompanhando essa situação trágica. Sabe que teve uma CPI aqui no Congresso Nacional em 2007, CPI do sistema carcerário, que apontou o caos do sistema em todo o Brasil. 10 anos se passaram e parece que nada mudou. Não, e de lá para cá, essa é a primeira nessa dimensão, né? Mas o presídio de Pedrinhas, no Maranhão, por exemplo, vive tendo problemas, dia sim, outro também, né? O ministro fala aí em criação de núcleos de inteligência, né? Que eu anotei aqui, núcleos de inteligência. A partir de agora, é sempre, infelizmente, a mesma história, né? Depois da porta arrombada, vamos tentar botar a tranca. Tomara que o governo tenha agilidade na criação e na implantação desses núcleos de inteligência para evitar isso aí. Mas não é só isso, não é só núcleo de inteligência que precisa. É preciso que essa grana toda, que é muito alta, que o governo federal repassa aos estados para gerência, né, para administração dos presídios, seja bem usada, seja bem administrada. Porque a verdade, né, Rodrigo, é que o poder público, o Estado, já perdeu o controle do que acontece lá dentro dos presídios há muito tempo. O poder público está apanhando da bandidagem. Não é possível a gente imaginar e a gente aceitar que um sujeito que está preso numa penitenciária qualquer, seja dentro ou acima da capacidade daquela penitenciária, não é possível a gente admitir que esse sujeito que está lá dentro comande ações criminosas aqui fora. O cara lá de dentro do presídio, ele comanda assalto, comanda sequestro, comanda explosão de caixa eletrônica, e os caras fazem isso não é dentro de qualquer presídio, não, até mesmo dentro de presídios de segurança máxima. O Estado
tem que retomar o controle, tem que mandar ali dentro de cada um desses presídios. Do contrário, cenas como essas aí, infelizmente, vão se repetir. Não adianta discurso bonito, tem que ter ação. Tomara que esse núcleo de inteligência aí seja um começo da ação do poder público. E olha, a seguir, assaltantes escondem o rosto com cobertores e levam um computador da Prefeitura do Novo Gama. Você confere as imagens do circuito interno no próximo bloco.